Graça e paz. Eu quero saudar o irmão ou a irmã que me escuta no dia de hoje. Eu chamo-me Eduardo, quero partilhar consigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 29. Dada a extensão do texto bíblico, quero sugerir que o irmão ou a irmã leia a palavra de Deus a partir do local onde me escuta. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos orar. Pai, te agradecemos pelo seu amor e por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por este privilégio que o Senhor nos concede de podermos meditar na sua palavra. Fala comigo, fala com o irmão ou a irmã que me escuta. No nome de Jesus Cristo Nazareno, oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar da história da Lia, uma mulher rejeitada pelo seu marido e amada por Deus. O texto bíblico conta que, por amor a Raquel, Jacó trabalhou para Labão, pai de Lia e Raquel, durante 7 anos, para ter direito de se casar com a mulher que tanto desejava, que era Raquel. Só que Labão, preocupado com a falta de marido de Lia, que era mais velha, acabou enganando o seu genro e na festa de casamento entregou Lia no lugar de Raquel. Este tipo de troca era possível porque na tradição judaica a noiva ficava coberta por um véu até a hora da noite de núpcias, que geralmente acontecia no escuro. Só no dia seguinte é que Jacó percebeu que tinha trabalhado 7 anos por Lia, uma mulher que ele não amava. A Bíblia continua dizendo que Jacó fez um acordo com Labão, de forma que na semana seguinte ele recebeu Raquel por esposa em troca de mais 7 anos de trabalho nos rebanhos do seu sogro. Lia é uma personagem bíblica que sintetiza muito bem a ideia de uma pessoa ferida pelas circunstâncias da vida, de uma pessoa insegura, de uma pessoa rejeitada pelos outros, de uma pessoa infeliz no seu casamento, de uma pessoa sem poder de fala, de uma pessoa usada como objeto para satisfazer as vaidades dos outros. Lia é um exemplo de uma pessoa mal-sucedida aos olhos dos homens. Lia se sentiu usada por seu pai que a vendeu. Lia se sentia feia. Lia se casou com um homem que não a amava. Aparentemente, a vida não foi tão generosa para Lia. A Bíblia não conta com tantos detalhes, mas creio que por toda a juventude Lia teve que conviver com o estigma das comparações com a irmã, com o fato de não ser atraente e com a pressão de se ver ficando, como se diz na gíria, para titia. Dentro do costume da época, seu pai tomou providências para que ela se casasse e não se tornasse um peso para a família. Lia teve que se submeter a um casamento infeliz que já começou todo errado, ao lado de um homem que não se esforçava nem um pouco para fazê-la feliz, mas que só tinha olhos para sua irmã. Lia é o tipo de mulher que teria todos os motivos do mundo para questionar o porquê de Deus tê-la feito viver
uma vida cheia de tantas feridas. Teria também todos os motivos para se transformar em uma mulher amargurada. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31 e capítulo 30, versículo 26, nós lemos que Lia vivia dando glórias a Deus, mesmo vivendo uma vida tão difícil. A palavra de Deus também nos apresenta uma boa notícia. Lia passou vários anos sendo invisível para Jacó, mas ela não era invisível para Deus. Talvez isto pode estar acontecendo com a irmã ou irmão que me escuta. O inimigo pode ter colocado você de lado, empurrado você para trás e jogado você no chão. Mas Deus lhe deu dons, e quando eles vierem à tona, mudarão sua vida. Então, amado e amada irmã, fale com Deus, deixe que Deus lhe mostre o tesouro que há dentro de você. Embora o marido da Lia, Jacó, não notasse, Lia já tinha um grande papel no plano de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31, a palavra de Deus nos diz que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, a fela fecunda, ao passo que Raquel era estéril, Deus abençoou Lia de tal maneira que seus filhos foram fundadores de 6 tribos das 12 de Israel. Essa é a prova de que Deus sabia do sofrimento de Lia e a colocou em posição de vantagem em relação a Raquel. O Senhor se mostrou no controle de todas as coisas ao conceder filhos a Lia, e deixou claro que, mesmo que Jacó não amasse, ele a amava, cuidava e ajudava a passar pelos sofrimentos. O irmão ou a irmã se identifica com a Lia. Não importa a sua idade, olhe para a história da sua vida até o dia de hoje. Talvez você imagine que a vida pregou uma peça com você. Quem sabe você ainda carrega no seu coração as feridas de abuso sexual, marcas de um pai ausente, da rejeição das pessoas ao seu redor, de anos perdidos em depressão, tentando alcançar um sucesso e uma prosperidade que nunca chega, ter um sonho de se casar e não consegue. Quem sabe você olha no espelho hoje e vê uma aparência que não é a que você sonhou ter. Talvez você vive como a Lia, um casamento que não foi o conto de fadas que você imaginou. Será que apesar dos infortúnios da vida, você pode orar com fé e dizer: Pai, obrigado porque o Senhor me ama. O Senhor não errou ao escrever a minha história. Obrigado porque Tu és a minha alegria. Obrigado porque Tu és a maior alegria da minha vida. Não importa o seu passado. Não importa quantas décadas você carrega uma amargura, permita que esse poder de Deus te cure hoje, permita que o seu coração seja invadido pela unção de alegria e contentamento que estava sobre a vida de Lia. Antes de Lia ser filha de Labão, irmã de Raquel ou mulher de Jacó, ela era uma ideia de Deus e Ele nunca tem uma má ideia. Antes do início dos tempos, a identidade de Lia havia sido determinada por Deus. E hoje eu trago uma boa notícia para o irmão ou para a irmã.
Antes do início dos tempos, Deus já havia determinado a sua identidade. Hoje Deus colocou algo dentro de você e Ele quer fazer brotar. Deus o conhece e Ele quer mudar a história para que os outros possam apreciar os dons e as qualidades que são só seus. Portanto, meu amado, minha amada irmã, alegra-te no Senhor, jubila no Senhor, glorifique a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida, que no tempo certo Deus lhe vai honrar. Muito obrigado por ter escutado esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. E saiba de uma coisa: Deus nunca se esquece de si. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe.